Como continuação do vídeo anterior, vamos fazer agora alguns exercícios resolvidos. Questão resolvida número 1. Dado um cilindro reto, cujo raio da base mede 3 cm e cuja altura mede 4 cm, determine a área da base, a área lateral, a área total e o volume desse cilindro. Bom, cabe aqui algumas recomendações. Tá? Você deve sempre anotar primeiramente no seu caderninho aí, tá? Faça uma pausa no vídeo e anota as fórmulas que você vai precisar. Área da base, área lateral, área total e volume do cilindro. Tá bom? Já anotou aí? Muito bem. Outra coisa é que nos enunciados, normalmente o enunciado é dado em forma de texto e às vezes não é dado uma figura auxiliar. A figura é importante, mas você precisa ser capaz de, a partir dos dados do enunciado, desenhar uma figura. Pode desenhar mal feito mesmo, uma figurinha assim bem tosca, mas é importante que tenha essa figura, que você mesmo desenhe, tá? Porque você vai assim fixar melhor os conceitos, tá? Então eu coloquei aqui a figura correspondente às informações que foram dadas no enunciado, tá? Então você tem aqui um cilindro. Ele disse que é um cilindro reto, então está aqui o cilindro reto. O raio da base mede 3 cm, aí você vai desenhar um tracinho, né? E anota aí os 3 cm, que é do raio, e a altura mede 4 cm. Pronto. Tudo que nós temos são essas informações aqui. E agora sim, a gente começa a resolver. Se você tem anotado aí a fórmula da área da base, você vai ver que a área da base é dada por π vezes o raio elevado ao quadrado. Como o raio vale 3, né? Então 3 ao quadrado vai dar 9, e 9 vezes π é 9π, tá? Então a área da base é 9π centímetros quadrados. Importante aqui, tá? Não esquecer, né, da unidade. Se a gente está falando de área, a unidade de comprimento vai ser dado ao quadrado. Se for volume, vai ser ao cubo. Se for apenas um comprimento, não vai ter expoente, vai ser o expoente 1. Tá bom? Então, letra B, ele pede a área lateral. Veja, a área lateral, né, é essa área aqui da região lateral do cilindro, que une as duas bases. Somente isso, tá? Então, a área lateral não inclui a área da base. Outra coisa é que na letra A, a gente calculou a área de uma base, né? A gente calculou a área de uma base. Quando a gente for para a letra C, que ele pede a área total, nós vamos ter que considerar as duas bases, né, e também a área lateral, tá bom? Mas vamos lá para a letra B. Você tem anotado aí a fórmula da área lateral. A área lateral é 2πr vezes h. Né? Lembrando que 2πr é o comprimento desta circunferência, que coincide, né, com o retângulo que vai ser formado quando a gente abre o cilindro, né, e coloca ele sobre uma mesa. Lembra que eu falei isso no vídeo anterior? Né? Então isso chama-se planificação do cilindro. Então vai ser 2πr, que é o comprimento, né, da circunferência, que coincide com o comprimento do retângulo, vezes a altura, que é 4 centímetros. Então vai ser 2π vezes o raio, que é 3, vezes a altura, que é 4. Então 2 vezes 3 são 6, 6 vezes 4, 24. Então temos aqui 24 centímetros quadrados. Eu coloquei em vermelhinho aqui, porque aí no livro de vocês tem um erro, alguém esqueceu de digitar aqui esse expoente 2, tá? Então você acrescenta aí. Na letra C, ele pede a área total. Bom, a área total a gente já anotou aí, né? Que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ora, a área da base a gente já tem, é 9π centímetros quadrados, né? Então 2 vezes vai ser 2 vezes 9π. Mais a área lateral. A área lateral a gente acabou de calcular, é 24π centímetros quadrados. Então, 24π. Fazendo 2 vezes 9 são 18, né? Mais 24, 42. 42 o quê? Centímetros quadrados, né? Já que a gente está falando de área, tá? E a última letra, a letra D, ele pede o volume. Volume, como sempre, é base vezes altura, né? A área da base vezes a altura do cilindro. Então, como é que vai ser isso? A área da base, né, vai ser π
R ao quadrado, que é a área do círculo, né? Que forma a base. Π vezes R ao quadrado. E falta multiplicar pela altura, que é H. Então, substituindo com os valores que a gente já tem, vai ser π vezes o raio ao quadrado, então 3 ao quadrado, que vai dar 9, vezes a altura, que é 4. 4 vezes 9, 36 centímetros cúbicos. Olha que agora apareceu o expoente 3, não é? Por quê? Porque a gente está falando agora de volume, tá bom? Bom, adiante. Determine a área da seção meridiana de um cilindro reto cuja área lateral é 40 π centímetros quadrados. Vamos lá, vamos decifrar o que ele está pedindo. Ele está pedindo para a gente calcular a área da seção meridiana, tá? De um cilindro reto cuja área lateral, atenção, ele está dando apenas a área lateral, ele não está dando a área total, né? Então é só a área da região lateral do nosso cilindro. Vamos ver como é que fica aí o desenho, né? Tá aqui o cilindro, tá? Ele disse que a área lateral, que é a área dessa região que une as duas bases, né? Passando aqui pela frente e dando a volta lá por trás, essa área é 40 π centímetros quadrados. Agora, o que ele está pedindo é a área da seção meridiana. Então, ele está pedindo a área desse retângulo verde aqui, não é? Só que ele não deu quanto vale o raio, nem deu quanto vale a altura. A gente vai ter que descobrir a partir dos nossos conhecimentos, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a única informação que ele deu é que a área lateral é 40 π centímetros quadrados. Ora, 40 π centímetros quadrados equivale a 2πr, né? 2 vezes π vezes r vezes a altura. 2 vezes π vezes r é o comprimento dessa circunferência que tem aqui, né? Na base, né? Vezes a altura, que a gente não sabe quanto é. Agora, se 2π vezes r vezes h, a gente não sabe quem é r, não sabe quem é h, mas isso aqui tudo vale 40 π, porque ele disse para a gente que vale 40 π, né? Então, a gente pode pegar esta equaçãozinha aqui, olha, essa equação aqui, como aqui é par e aqui também é par, né? A gente pode dividir os dois, dividir por 2 ambos os membros para simplificar, né? Então, some esse 2, dividindo por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, né? Então, não precisa escrever. O 40 dividido por 2 vai dar 20. O π, se a gente fizer a transformação aqui, ele vai desaparecer. A gente pode eliminar, né? Elimina esse π com esse outro π aqui, tá? Então vai ficar r vezes h igual a 20 centímetros quadrados. Bom, então essa é a primeira informação. Ainda não resolve o nosso problema, mas a gente vai guardá-la aqui. Vamos marcar a equação número 1, né? A gente agora já sabe que r vezes h vale 20. Tá bom, então vamos adiante mais um pouquinho. Então, o que a gente quer é essa área aqui, que é a área dessa seção meridiana, né? Vai ser a base, que é 2r, vezes a altura, que é h. Então, 2r vezes h, tá? A área. Muito bem. Agora, r vezes h, a gente já sabe quanto é, olha só. R vezes h vale 20, né? Então, a gente pode, nessa fórmulazinha aqui, no lugar de r vezes h, a gente pode escrever 20, olha só como é que vai ficar, né? Então, a área vai ser 2 vezes 20. Ora, 2 vezes 20 são 40. Portanto, a área que ele pediu é 40 centímetros quadrados, tá? A gente continuou sem saber quanto vale separadamente o R e o H, mas respondemos a questão que ele fez, que é quanto é que vale a área da seção meridiana, tá bom? Muito bem. Próximo exercício, questão número 3. Considere um retângulo de lados de medidas 2 centímetros e 5 centímetros. Veja, vamos lá. Considere um retângulo de lados de medidas 2 centímetros e 5 centímetros. Um cilindro A é formado a partir da rotação completa desse retângulo em torno do seu lado maior, enquanto um cilindro B é formado pela rotação completa do mesmo retângulo em torno do seu lado menor.
Determine a razão entre o volume do cilindro A e o volume do cilindro B. Então vamos com calma aí, né? Primeiro ele está dizendo, considere um retângulo de lados medidas 2 e 5, significa imagine, né? Considere significa assim, imagine um retângulo de lados 2 centímetros e 5 centímetros. Então, a partir desse retângulo, né, a gente pode formar um cilindro A, que rotacionando, né, fazendo a rotação completa desse retângulo em torno do seu lado maior. Qual é o lado maior? É 5 centímetros. E a gente também pode construir um cilindro B, que nesse caso, formado pela rotação completa do mesmo retângulo, esse mesmo retângulo aqui, só que dessa vez em torno do seu lado menor, ou seja, em torno do lado de 2 centímetros. Tá? Será que vai dar o mesmo volume? Vamos ver, né? Eu acho que não. Agora, o que ele pede? Determine a razão. O que é razão? Razão é a divisão, é uma fração formada pelo volume do cilindro A e o volume do cilindro B. Tá certo? Então vamos ver como é que vai ficar isso. Primeiramente, está aqui o retângulo que ele está falando, né? Ele pediu para a gente imaginar um retângulo de lados de medidas 2 centímetros e 5 centímetros. Está aqui esse retângulo azul, né? Então, para formar o cilindro A, a gente vai rotacionar, olha, vamos rodar, vamos girar, né? Fazer a rotação em torno do lado maior. O lado maior é 5 centímetros. Tá? Então, o retângulo, vamos dizer assim, que ele está em pé, né? A gente girou, formou esse cilindro aqui. Tá, e qual é o volume desse cilindro? Bom, a fórmula do volume é área da base vezes a altura. A área da base, a base é um círculo. Qual é o raio? O raio é 2. Π vezes o raio ao quadrado. Então vai ser π vezes 2 ao quadrado, que são 4. Multiplicado pela altura. A altura vale 5. 4 vezes 5 são 20. Então o volume do primeiro cilindro é 20 π centímetros cúbicos. Tá? Ora, não se incomode aqui com esse π, né? O π está simplesmente representando o número que vocês conhecem, o número irracional, que é aproximado como 3,14. Então você pode simplesmente trabalhar com a letra π mesmo, a não ser que o problema peça para converter, né? Quando ele pede, ele diz quanto é que você deve considerar, se π vale 3,14, em algumas questões ele diz que π vale 3 apenas, tá? Mas não é o caso aqui. Então vamos lá a outra situação, que é o cilindro B, que ele disse que é formado pela rotação completa do mesmo retângulo, só que dessa vez em torno do seu lado menor, né? Então vai ficar assim, a gente vai deitar, né, o retângulo, e agora a rotação vai ser feita, né, em torno do lado menor. Quando a gente faz isso, aí constrói esse outro cilindro aqui, né, mais achatadozinho e tal, mas que tem as mesmas medidas que o anterior. Mas você vai ver que o volume vai ficar diferente, olha. Então, como o volume desse cilindro B vai ser π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura, o raio é 5, 5 ao quadrado são 25, a altura são 2, 25 vezes 2, 50. Então, o volume deste cilindro B é 20 π centímetros cúbicos. Tá bom, e já respondeu? Não. O que ele pergunta? Ele disse, determine a razão entre o volume do cilindro A e o volume do cilindro B. Então, a gente vai fazer a divisão, né, entre este volume, 20 π centímetros cúbicos, e o outro volume, que é 50 π centímetros cúbicos. Fica assim, ó, volume de A dividido por volume de B. 20 π dividido por 50 π. Né? Simplifica aqui, olha, corta esse π com esse π, corta esse zero com esse zero, tá? Vai ficar 2/5, que é a resposta do nosso problema. Ok? Bom, essa outra é a questão resolvida número 4. Olha só. Ele diz que um cilindro parcialmente cheio de água, está aqui o cilindro parcialmente cheio de água, cujo raio da base é 60 centímetros, uma pedra é inserida. Olha, colocou uma pedra dentro desse cilindro, ele estava com água, o nível da água era até aqui, né? Quando você colocou a pedra, o nível da água subiu, né? Ele diz, ó, o nível da água do cilindro suba 20 centímetros. Determine o volume da pedra em decímetro cúbico. Observa, ele pediu para determinar o volume da pedra em decímetro cúbico. Professor, eu não sei qual é a fórmula do cálculo do volume da pedra. Bom, não precisa.
tá? Não precisa, porque nesse experimento aqui a gente vai aproveitar os nossos conhecimentos sobre cilindros, tá? Então, só que ele pediu a unidade em decímetro cúbico. Só que as medidas que ele deu foram centímetros. Ele falou 60 centímetros o raio da base, 20 centímetros a altura do nível que sobe, tá? Então a gente precisa converter isso primeiramente para decímetro. Ora, 60 centímetros é a mesma coisa que 6 decímetros, né? Cada decímetro são 10 centímetros. 6 vezes 10 dão 60. Então, 60 centímetros é a mesma coisa que 6 decímetros. Da mesma maneira, 20 centímetros é a mesma coisa que 2 decímetros, tá? Então, esse foi o volume, né? O nível da água subiu 2 decímetros. Então, tem um volume nesse pequeno cilindro que se formou aqui, depois que colocou a pedra, né? Esse volume de água deslocado corresponde ao cilindro de raio de base 6, né? E altura 2. Né? Se a gente calcular o volume deste pequeno cilindro aqui, esse volume corresponde ao volume da pedra, tá? Então como é que vai ficar? O volume da pedra vai ser π vezes o raio vezes a altura, né? O raio é 6, a altura é 2. 6 ao quadrado são 36, vezes 2, 72. Então 72 π decímetros cúbicos, tá? É o volume desta pedra aqui. Veja que a gente não precisou usar nenhuma fórmula especial, a não ser, né, a fórmula mesma, né, do volume do cilindro. Tá certo? Bom, muito obrigado pelo seu esforço e dedicação. Agora você faça os exercícios que eu recomendei no vídeo anterior, tá? Faça com calma, utilize essas fórmulas, não se preocupe, porque quando chegar a hora da prova, a gente também vai fazer com consulta. Você vai poder consultar as fórmulas sem problema nenhum, tá bom? Obrigado.